Shalom, amados. O tema de hoje é a morte que havia na panela é tirada. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela de caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou a panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Mensagem: Eliseu era sucessor de Elias, né? Era alguém que entendia da obra de Deus, era alguém que aprendeu com Elias todos os mistérios, porque ele estava sempre servindo Elias, né? E ele esteve perseverando ao lado dele, e até o último momento, que foi quando ele foi arrebatado, entre todos os profetas, Eliseu foi quem estava e recebeu a capa. Nota-se que quando ele chega em Gilgal, ali certamente havia uma escola de profetas, porque dizia, aqui a Bíblia diz: os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Mas nós notamos também que havia algum problema, porque o lugar onde há profeta, há multiplicação de pão, há fartura, há abundância. E naquela terra havia fome, né? Então, quando Eliseu ali manda um dos moços a colher umas ervas para fazer um caldo e matar a fome, aqui diz que ele colheu e encheu a sua capa, mas ele não a conhecia. E quando nós estamos falando de alimento, Deus está falando do alimento espiritual. O profeta, ele tem que ter o conhecimento do que ele está pregando, do que ele está falando. Ele tem que viver aquilo que ele está pregando. E como pode alguém encher a sua capa de algo que não conhecia? E aquela comida que ele trouxe e adicionou na panela, ela estava trazendo morte. E a palavra de Deus, ela tem que gerar vida. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, ela traz vida para as pessoas. E essa capa, quando fala em capa, fala em autoridade, fala em profeta. E ele colheu algo que ele não conhecia. Então Deus nos diz hoje, através desta mensagem: será que nós estamos tendo a devida intimidade com Deus? Será que nós estamos buscando a verdade, que é o que gera a vida? Porque ali aquele profeta, ele recolheu algo que gerava morte e não gerava vida. E era alguém que tinha uma capa. Deus nos chama a atenção. Será que nós estamos buscando as coisas do céu? Porque a palavra de Deus diz: buscai as coisas do reino dos céus, as demais vos acrescentarei. Deus também nos fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos buscando mais as coisas do reino dos céus ou as coisas da terra? E aqui fala que depois que um dos profetas reconheceu que havia morte ali naquela panela. Homem de Deus, havia morte, há morte nessa panela. Então, houve alguém ali que conheceu, que viu que tinha algo errado
ali naquela panela? Será que aqueles que estão tendo discernimento, que estão identificando algo errado no meio do povo de Deus, têm intercedido, têm orado, têm buscado a presença de Deus para que o quadro mude? Porque se Deus mostra para alguns que existe a morte na panela, que há algo errado em nosso meio, não é para a gente pegar e sair falando mal do irmão, do pastor, mas sim Deus quer que nós tenhamos postura diante dele, em estar intercedendo. Se Deus mostra algo errado, a finalidade não é a gente ficar julgando o líder, e sim estar intercedendo por eles, estar ajudando. Agora que no momento Eliseu, quando é anunciada a morte, Eliseu nos mostra qual é a saída, o único que venceu a morte, porque aqui ele fala que deitou farinha sobre a panela. E quando a Bíblia nos fala de farinha, a farinha ela gera o pão, né? E o pão, a Bíblia por muitas vezes nos cita sobre o pão asmo e o pão com fermento. E aqui, será como que está o pão nos dias de hoje? Eu estou dizendo, Deus está nos falando de pão espiritual. Ele está um pão com levedura que fermenta toda a massa? Ou ele está um pão asmo, um pão que toda a massa está recebendo um alimento espiritual? Porque aqui fala que através dessa farinha deitada, a morte foi tirada. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo de Nazaré, que entregou o teu sangue, derramou o seu sangue na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluias. Quando fala de pão, nos fala de ressurreição, e ele venceu a morte, e para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que buscar em Cristo Jesus. Nós precisamos de largar de ser às vezes legalistas, fariseus, e buscar a verdade, buscar o caminho e a vida. Tirar essa morte da panela, aleluias, glórias a Deus. Deus nos chama a atenção nesse sentido. Nós temos que seguir o exemplo do maior pregador, do maior líder, aquele que resumiu tudo com amor. Do que adianta dom, do que adianta se não houver amor. Nós estamos tendo amor pelo próximo, nós temos tido amor com os irmãos, amor com o líder, com o pastor com as ovelhas, está tendo a responsabilidade devida. Vamos refletir nessa mensagem, amados. Deus está nos chamando a atenção. Como que está a igreja no dia de hoje? A igreja tem buscado ser unida, ser o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Será que Cristo Jesus está presente na igreja? Será que a igreja está com fome, está com sede e não está recebendo da fonte de água vida, não está recebendo pão? Oh, aleluia, xalamá, chorai. Vamos refletir nessa palavra, amados. Hoje eu estou desde cedo aqui no monte e Deus me falou muito forte essa palavra. Avisa a minha igreja que ela acorde. Jesus virá. Jesus virá. E muitos estão desapercebidos. Aleluias. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esta palavra, meu Deus.
Ô Pai, acorda o teu povo, Senhor, que está desapercebido, Senhor, ó Pai. Eu sei, Pai, eu sinto que a tua vinda, Senhor, está próxima, meu Deus. E o povo está desacordado, está dormindo, está no mundo, está como nos dias de Noé, está dando-se casamento, está em festa, está em bebedice. E aqueles que pregam a verdade, que falam, Senhor, eles não dão ouvido, ó Pai. Até mesmo aqueles que estão na igreja, Senhor, ó Deus, e não estão buscando, não estão tendo temor devido a Ti, meu Deus. Desperta, ó igreja, desperta, ó igreja, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.